E estamos aqui com eles, que esclarecem todas as nossas dúvidas cartoriais e jurídicas do dia a dia. Senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, permutas de imóveis. Muitas pessoas sonham em ter a casa própria. Outras desejam adquirir um imóvel melhor ou mudar de uma casa para um apartamento, para um condomínio. Para aqueles que já possuem um imóvel e pretendem se mudar, existe uma opção que pode facilitar a conquista desse novo sonho. Olha que boa notícia para você. A permuta de imóveis é uma modalidade que pode ajudar nessa hora. Vamos falar então com eles, né, que sabem tudo, e vamos esclarecer as nossas dúvidas, o senhor Antônio do Prado e a Fernanda Soares. O que é permuta de imóveis? Você falou aí o sonho da casa própria. Sim. Realmente o sonho da casa própria é muito difícil. Então, a pessoa pega um financiamento, demora 30, 40 anos pagando, né, para quitar a sua casa. E, geralmente, ele compra uma casa pequena, um apartamento pequeno e melhora as condições e, então, procura também melhorar o imóvel, fazer uma permuta com uma casa maior, um apartamento maior. Então, ele pretende não fazer a compra, fazer uma permuta. Então, é feito por escritura pública. E aí a Fernanda vai explicar e nós vamos conversando. Então, Fê, o que é essa permuta de imóveis? Essa permuta, Belinha, é a troca, né? Quando a pessoa tem um imóvel, né, e quer adquirir outro, e aquele proprietário do outro imóvel aceita receber como pagamento um imóvel já existente daquele comprador. Então, eles trocam os imóveis, né? Em algumas situações pode ter diferença de pagamentos, em outros não. A gente simplesmente vai trocar a minha casa pelo seu apartamento ou vice-versa. Mas aí paga a diferença, faz tudo direitinho, Fê? Isso. Ou é um pelo outro? Vai depender. Por exemplo, se os dois imóveis tiverem valores equivalentes e nós chegarmos a um acordo, que vai ser apenas uma troca pura, né, uma permuta sem nenhum retorno de valores, pode ser feito. Agora, caso um dos imóveis tenha um valor superior, né, tenha mais benfeitorias, nós podemos acordar essa diferença de pagamento, que é chamado de torna, que aí é uma permuta, né, a gente chama de escritura de pública. Torna. Isso. Aí é uma permuta com torna. Então tem que explicar o que é torna. O que é torna, né? Essa torna é a diferença do pagamento que vai haver, né? Devido a um imóvel ser mais valorizado que o outro. E Fernanda, e os impostos, como é que fica? Os impostos, foi bom o senhor tocar no assunto, né? Com relação ao imposto de transmissão, eles vão pagar normalmente, o registro imobiliário deve ser feito da mesma forma. Agora, com relação ao imposto de renda, existe um benefício. Se a permuta foi feita, né, de forma igualitária, ou seja, não teve nenhuma diferença para pagamento, aquele imposto que é o ganho de capital, né, que as pessoas precisam declarar e pagar o ganho de capital quando tem a venda de um imóvel, ele não vai ser cobrado. Mas sabe muito, né? A Fernanda tá não falando, vai ser cobrado? Não. É o seguinte, o ganho de capital é o seguinte, você compra um apartamento por X, Sim. 100 mil, você vende por 150, você então... 50 foi um ganho de capital. Exatamente. Então, é devido, né, para a Receita Federal esse imposto. Quando existe a permuta, né, sem diferença de valores, não há pagamento desse imposto nem para um nem para o outro. A permuta, então, pode ser com imóveis do mesmo valor. Exatamente. E com imóveis que tenham valor diferente, acordando aí esse pagamento da diferença. Exatamente. Ok. E existe alguma outra vantagem na transação dessa permuta? Fê? A transação da permuta, Belinha, ela facilita, como foi falado no início, a questão da aquisição, para você não ter que recorrer a um financiamento novamente, né, para as pessoas que já tiveram que passar por esse processo, ou para aquelas pessoas que não têm o valor em espécie, né, e precisam, de qualquer forma, mudar daquele imóvel, seja por questão da localização, ou porque querem realmente mudar o estilo do imóvel, né, às vezes moram em uma casa, querem ir para um condomínio, para um apartamento. Então, isso facilita o processo para quem necessita fazer essa troca e às vezes não tem o valor em espécie. E outra, Fernanda, a venda casada é muito difícil. Para você vender
um imóvel para comprar outro. Depende um do outro. Um do outro, né? Venda casada é difícil dar certo. E deve ser difícil também de ser equivalentes, né, Fê? Exatamente. Então a permuta veio e facilita. Facilita isso aí. Facilita bastante. Então, quando você encontra as duas pessoas, né, que encontram ali um objetivo em comum, fica bom para as duas partes. Ô Fê, então, se eu for fazer uma permuta e meu imóvel for mais caro ou mais barato do que da outra pessoa, um simples anuência, um acordo entre as partes, não precisa nada de via jurídica, judicial, não precisa disso. Não. Um mero acordo entre as partes. Exatamente. Isso. E reza tudo na escritura. Porque deve ser difícil, pouco comum os imóveis serem equivalentes, né, seu Antônio? O mais comum é uma Tem uma diferença. Uma diferença, nunca que é. Por exemplo, tem pessoa que gosta de casa e o outro gosta de apartamento. Então é hora de fazer uma permuta, né? É hora de fazer uma permuta. Às vezes as necessidades naquele momento, né, mudaram. Então quem morava em um apartamento hoje precisa de uma residência, Às vezes envelhece, Isso, tem de uma medo casa. dos perigos de uma casa, E né? quando tem criança, por exemplo, precisa de quintal, né? Seu Antônio, é verdade. Que tempos, né? Que a gente usava e abusava dos quintais, né, Fê? Os pés de manga, subir nos pés de manga. Tempo bom, né? Quais os documentos exigidos, Fê, para realizar essa permuta? E ela pode ser feita só via cartório, né? Isso, a permuta, né, vai ser feita uma escritura e os documentos, os cuidados vão ser os mesmos da compra e venda. Então, vamos analisar certidões do imóvel, vamos analisar certidões fiscais de quem está vendendo, né? Todos esses cuidados que eu teria que analisar em uma escritura de compra e venda, eu vou aplicar na permuta, né? Se tem débitos condominiais, débitos de IPTU junto à prefeitura. Então, o cuidado vai ser o mesmo. E isso aí vale para imóvel tanto de valor equivalente como não equivalente. Exatamente. Tanto os de valores iguais, como aqueles em que eu vou ter a torna, que é essa diferença de pagamento, né? Nós vamos ter que fazer a mesma análise. Nome diferente, né? Nome diferente, seu Antônio, eu nunca tinha ouvido falar, né? Antigamente existia mais a prática da permuta, né? De uns anos para cá. Mas que é um assunto relativamente novo, Fê? Não, a permuta ela existe há muito tempo. Sim, a só permuta, que ela parou de ser um pouco utilizada, né? Então, atualmente, é pouco utilizada a permuta em comparação ao que era antigamente, né? As próprias trocas foram mudando bastante. Antigamente você via que as pessoas trocavam tudo, né? O objeto de aquisição era barganha, né? Então eu sempre tinha um objeto para trocar por outro que eu queria. Aliás, chegar numa casa e falar, o que você tem para trocar? Já ia assim, né, seu Antônio? Então, por isso que muitos, às vezes, desconhecem essa modalidade, né, que pode ser utilizada e é muito prática. Que não é novidade, ela teve um pouquinho silente, calada, exatamente, né? Exatamente. Tá aí, permuta de imóveis para você, nosso telespectador e internauta. E não saia daí. Muito obrigada, seu Antônio. Obrigada, Fê. Obrigada, Belinha. Agradeço. Que tem mais programa belíssimo para vocês.